Gosto da história de uma jovem que desejava estudar no colégio, mas ficou muito triste ao deparar com a seguinte pergunta no formulário de matrícula: "Você é líder?" Por ser honesta e conscienciosa, ela respondeu não e devolveu o formulário, esperando o pior. Para sua surpresa, ela recebeu a seguinte carta do colégio: "Prezada estudante, ao considerar os formulários de matrículas, notamos que o nosso colégio terá 1.452 novos líderes. Estamos aceitando você porque sentimos muito importante ter pelo menos um seguidor no meio de tantos líderes." Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje, no mundo de negócios, se alguém aparecesse dizendo "preciso de 12 homens para ajudar a formar uma companhia", haveria uma lista muito longa de qualificações e eles saberiam exatamente o tipo de pessoa necessárias e escolheriam os 12 homens certos. Não foi assim com o Senhor. Ele escolheu 12 pessoas desqualificadas, tão diferentes entre si, e tiveram problemas. Todos eram pecadores, mesmo o melhor deles não passava de uma lista de desqualificados. Jesus nunca pensou em fazer o trabalho da pregação do Evangelho sozinho. E foi por isso que ele, ao iniciar o seu ministério, ele não somente iniciou pregando e ensinando, mas também treinando homens enquanto realizava a obra. Treinava-os, preparando-os para continuar o trabalho depois de sua partida. E os que escolheu eram embaixadores do rei. Que tipo de pessoas estão qualificadas para o trabalho do Senhor? Que tipo de gente Deus usa? Bem, já aprendemos que ele usa pessoas dinâmicas, fortes, corajosos e líderes como Pedro, que tomam a direção, planejam, usam estratégias, confrontam, repreendem, levam pessoas a Cristo e, francamente, podem parecer melhores do que são na realidade e muitas vezes agem muito apressadamente, mas ao mesmo tempo estão sempre ansiosos de serem perdoados e restaurados. O Senhor usa pessoas humildes, delicadas, caladas como André, que não buscavam proeminência, nunca pregou para multidões, mas discretamente trazia pessoas a Jesus. Também o Senhor usa pessoas zelosas, apaixonadas, conscientes, direcionadas, intensivas e ambiciosas como Tiago, que acabou morrendo porque ninguém conseguiu contê-lo. Esse tipo de pessoa vê o trabalho a ser feito e morrem para vê-lo terminado. Ele também usa pessoas sensíveis, amoráveis, íntimas, que buscam a verdade, como João, que falam com amor, atraindo pessoas a Cristo. Vejamos Mateus capítulo 10 e verso 3. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Vejamos primeiro Felipe. Não vamos nos confundir com Filipe, o diácono mencionado em Atos capítulo 6, que mais tarde tornou-se evangelista. Estamos falando agora de Felipe, o discípulo. Seu nome é grego. Todos os 12 eram judeus e deveriam ter nomes judeus, mas não conhecemos o seu nome judeu. Por qualquer razão, ele é sempre chamado pelo seu nome grego. E a propósito, esse nome grego significa alguém que ama cavalos. É interessante porque quando mais tarde os gregos quiseram ver a Jesus, eles procuraram Felipe. Talvez sentiram-se mais à vontade com ele porque o seu nome era grego. Ele vivia em Betsaida, na Galileia, e lembramos que essa era a cidade de Pedro
e André. Então, Felipe deveria conhecer Pedro e André. Possivelmente, já os conhecia desde a infância. E, quem sabe, era um amigo próximo deles. Como eram todos judeus, tementes a Deus, Pedro, André, Felipe, Nataniel ou Bartolomeu, falamos dele mais tarde, provavelmente todos se conheciam. Talvez Felipe fosse também pescador. Ele aparece mais tarde com André, Pedro, Tiago e João em São João capítulo 21, pescando. Os 3 evangelhos não falam nada sobre ele, só mencionam seu nome, mas o evangelho de João fala dele 4 vezes. Vamos olhar juntos. São João capítulo 1, verso 43. Perguntamos outra vez, que tipo de pessoa Deus usa? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse, venha comigo. No dia seguinte significa um dia depois que Pedro e André tiveram um encontro com Jesus. Um dia depois que João Batista apontou a Jesus dizendo, este é o Cordeiro de Deus. E Pedro e André o seguiram. Este foi o primeiro chamado direto para o discipulado. Pedro e André já haviam tido um encontro com Cristo, mas eles como que o encontraram e foram se juntando a ele. João Batista apresentou a Jesus e eles, mais ou menos por si mesmo, o acompanharam. Mas Felipe foi o primeiro indivíduo a quem Jesus disse expressamente, segue-me. Jesus o encontrou e fez o convite para que o seguisse. Felipe parecia ter um coração que buscava algo. Deus não elege pessoas contra a sua própria vontade. Felipe tinha o coração aberto. E se lemos São João 1,45, notamos que Felipe saiu e buscou Natanael ou Bartolomeu. É a mesma pessoa. Ele disse, São João 1, verso 45, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Do ponto de vista de Jesus, ele encontrou Felipe. Do ponto de vista de Felipe, ele encontrou Jesus. E não é esse o seu testemunho? O lado soberano é que Jesus o encontrou. O lado humano é que você achou Jesus. E para isso acontecer, os dois devem estar buscando. O Filho do Homem veio para buscar e achar os que se havia perdido. Se você me buscar de todo o coração, certamente me achará. Deus procura por aquele coração verdadeiro que o busca. Jesus veio diretamente e disse, segue-me. Os olhos e ouvidos de Felipe estavam abertos, seu coração estava pronto. E ao ouvir a voz divina chamando, segue-me, ele correu para Natanael e disse-lhe ter encontrado o Messias. E podemos imaginar a alegria, o entusiasmo, a emoção. De fato, eles quis trazer Natanael, como lemos no verso 46, quando disse, vem, veja por si mesmo. O que podemos aprender sobre Felipe? Bem, em primeiro lugar, sabemos que ele buscava o Messias. Ele era um judeu temente a Deus. Ele era religioso e tinha um coração honesto. Também vemos que, ao ser encontrado, saiu para achar alguém. Estou convencido que a melhor maneira para fazer evangelismo é através da amizade. A amizade nos provê o campo mais fértil para o evangelismo. Você não pensa assim? Já há entre amigos um relacionamento baseado no amor. E pode-se introduzir nesse relacionamento de amor a realidade de Cristo. Tenho visto que, quando alguém se torna cristão, sua primeira reação ao sentir a alegria e o conforto de sua nova vida é buscar os amigos para lhe contar a sua experiência. E a propósito, se você perdeu esse desejo, uma de duas coisas aconteceram. Ou você não tem nenhum amigo que não é cristão, ou você já não se preocupa com isso. As duas opções são trágicas.
Mas Felipe correu para Natanael. A resposta imediata à salvação é o evangelismo, é encontrar alguém para falar das boas novas. Lemos João capítulo 6 para saber mais sobre Felipe. Jesus já havia feito vinho na festa do casamento em Caná, demonstrando assim um poder sobrenatural. Isto sabemos com certeza. Talvez houve outros milagres dos quais não sabemos. Chegando ao capítulo 6, encontramos uma grande multidão na parte norte do mar da Galileia, e Jesus é encontrado pregando e curando durante todo o dia. Que dia maravilhoso! Mas ao se aproximar a noite, a multidão se encontrava com fome e havia uns 5.000 homens e possivelmente 5.000 mulheres e mais 20.000 crianças. Uma grande multidão. Todos estão ali reunidos. Veja São João capítulo 6, verso 5. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Felipe, como vamos conseguir pão? Por que será que Jesus perguntou a Felipe? Bem, eu penso que Felipe era responsável pelo alimento. Alguém teria que ter essa responsabilidade. Sabemos que Judas era responsável pelas finanças. Eles tinham que comer durante suas viagens missionárias. A parte da alimentação deveria estar a cargo de Felipe. Por isso, Jesus perguntou a ele: Felipe, o que você está fazendo para conseguir pão para toda essa multidão? Por que essa pergunta? São João 6, verso 6. Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Jesus sabia que os ia alimentar de maneira miraculosa e que suas mãos iam produzir pão e peixe. Mas Jesus estava testando Felipe. Felipe, você já não me viu fazendo vinho na festa de casamento? E agora nós não temos alimentos para esta multidão. Como vamos conseguir comida? Verso 7. Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Ele deu uma resposta instantânea. Sabe o que isso prova? Para mim, mais uma prova que ele estava encarregado da alimentação. Ele já havia analisado o custo, não é isso? Sabe o que podemos aprender sobre Felipe? Não havia entrado em sua mente que o Senhor era sobrenatural. Os recursos sobrenaturais de Jesus Cristo não tiveram lugar em sua mente. Ele simplesmente fez os cálculos. Sabe o que ele era? Ele era analítico, pragmático. Se ele frequentasse reuniões de comissões hoje, certamente teria em suas mãos uma calculadora. Não dá, não dá. Não temos dinheiro suficiente. Não pode ser feito. Ele tinha muita matemática na cabeça para ser aventureiro. Ele estava preso aos fatos e cálculos e não havia lugar para a fé. Um escritor escreveu uma vez: o mais essencial num grande líder é o sentimento do possível. Felipe tinha o sentimento do impossível. Ele não pensava no que Deus disse. Com ele, tudo é possível. Cristo estava tentando ensinar para ele sobre fé. Ele não estava aprendendo a lição. Sabe o que ele devia ter pensado? O Senhor fez vinho em Caná. O Senhor alimentou seus filhos no deserto com maná. Agora fará certamente o que achar melhor. Temos aqui esta multidão. Jesus pode alimentá-los. Cristo passou o dia curando e Felipe viu a demonstração de um poder sobrenatural. O Senhor tinha vencido todas as doenças para aquela multidão e Felipe disse: não pode ser feito. Eu chamo isso falta de cabeça. Felipe era materialista, era um homem de raciocínio prático. Media as situações, era metódico, agia de forma mecânica, tinha pouco conhecimento do sobrenatural. Era um homem de fatos e cálculos, sempre considerando ao nível humano tudo o que acontecia. Vamos ver se em 6 capítulos ele mostra melhoras. Vamos para São João capítulo 12, verso 20.
Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns gregos. Eles eram gregos tementes a Deus, vieram para a Páscoa e estavam ali por serem devotos ao judaísmo e terem ouvido falar de Cristo. E vieram a Filipe, por ser ele a conexão grega, tinha um nome grego e talvez esta foi a razão que eles vieram a ele. E eles lhe disseram: Senhor, queremos ver a Jesus. Bem, Filipe talvez fosse uma pessoa acessível, amigável, mas ele não os levou a Jesus. Ele disse: esperem aqui, não sei se isso será possível, tenho que ir verificar. Ele sai e fala com André, e juntos se dirigem a Jesus. Sabe o que descobrimos sobre Filipe? Ele não era um homem decidido, não era forte. Pedro teria agarrado aqueles gentios e levado-os à presença de Jesus e dito: Senhor, essas pessoas querem te ver. Mas não Filipe. Ele tinha que verificar com alguém mais. O que estaria atrapalhando Filipe? Ele estava vivendo ainda no capítulo 10 de Mateus, quando o Senhor disse: vim para os perdidos da casa de Israel. Por isso dizia: bem, esses são gentios, não se encontram na ata, a ordem de trazer esses gentios. Não creio que a Constituição aprovaria isso. Não estou certo que está no livro de praxes. Não é interessante como Deus ainda usa esse tipo de gente? Você não fica feliz com isso? Eu fico. Filipe não era gênio. Nem a primeira lição ele aprendeu, que Jesus é Deus. Em 3 anos, não entendeu isso. Parece ter citado uma classe de reforço. Ele parece tão incrédulo, tão não convencido. Homem de talentos limitados, uma fé inadequada, com conhecimento imperfeito. Um homem que passa tempo com números e cálculos ao invés de meditar. Aqui vemos um homem que se prende às regras e códigos ao invés de ver Deus. E um dia deverá reinar sobre as tribos de Israel. Regenerado e herdará o reino glorioso. Muito além de qualquer coisa que sonhou. Ele é um homem pessimista, relutante, inseguro, analítico, descrente. Ele via cálculos e fatos e deixava de ver o melhor: poder e graça. Sua fé era limitada pelo dinheiro, circunstâncias e provas. Sabe o que nos diz a tradição sobre ele? Ele se regenerou e morreu como um mártir por Cristo, a quem não quis negar. Eles o deixaram nu, de acordo com a tradição, foi pendurado pelos pés de cabeça para baixo e fizeram grandes buracos em seus tornozelos e coxas a fim de que seu sangue escorresse, provocando morte lenta. E antes de morrer, pediu que depois da morte seu corpo não fosse enrolado em linho como seu Senhor, pois não era merecedor de tal coisa. Você não fica feliz que Deus usa descrentes, atrasados, analíticos e desprovidos de fé? Alguns de nós podemos nos enquadrar entre eles, não é certo? Vamos conhecer mais uma personagem hoje. Ele somente nos é apresentado em uma passagem bíblica que depois seu nome desaparece. Seu nome é Bartolomeu, em Mateus 10, mas este era o seu sobrenome. Seu primeiro nome era Nataniel. Ele veio de Caná, uma pequena vila da Galileia. Ele foi trazido a Jesus por Filipe e deveria ser conhecido do resto do grupo. A única passagem da Bíblia que nos fala dele é João 1, verso 43. Creio que você o achará fascinante. Diz-nos o verso 43, que Jesus foi para a Galileia, encontrou Filipe e pediu que o seguisse. E o verso 45 nos diz, São João 1, 45, Filipe foi procurar Nataniel e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. O que isso nos diz? Nos dá a entender que Nataniel conhecia as profecias messiânicas e as havia estudado. Eram estudantes das Escrituras que buscavam a verdade de Deus.
Mas o verso 46 nos diz que ele tinha um pecado, tinha uma fraqueza. São João 1,46, Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Natanael demonstrou um certo preconceito. Você diria, se existe uma coisa que não poderia haver entre os 12, seria o preconceito. Ele era um bom rapaz, atencioso estudante das Escrituras. Ele esperava o Messias, mas estava cheio de preconceito. Bem, Felipe ofereceu a ele a solução. No final do verso 46, ele disse, vem e veja. Agora podemos ver quão grande era o seu preconceito. Veremos quão profundo era o tal sentimento. Mas há o tipo de preconceito que pode ser vencido. E foi o caso de Natanael. São João 1,47. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Que bonita e agradável apresentação. Não seria bom se Jesus falasse de você, aqui está um cristão sem traços de hipocrisia. Natanael responde no verso 48. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Jesus está a lhe dizer, eu vi você e vi que você está buscando. Bem, isso foi o suficiente para ele. Verso 49, então Natanael exclamou, Mestre, ó Senhor, é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quer saber uma coisa? 3 anos mais tarde, Felipe não tinha certeza sobre a divindade de Jesus. Natanael reconheceu este fato imediatamente. Ele reconheceu Jesus como Deus diante de sua presença. Assim encontramos Natanael Bartolomeu, o homem que buscava a verdade, preconceituoso, porém não limitado a isto, honesto, aberto, homem de oração, meditação, um homem que se entregou completamente a Cristo, um homem com mente aguçada e um coração cheio de fé. Ele viu, ele compreendeu. Deus pode usar qualquer matéria-prima disponível e é seu trabalho tirar dela o que ela tem de melhor, mesmo da mais desqualificada. Posso lhe perguntar ao terminar, você se qualifica entre os desqualificados? Se isto é uma realidade, Deus quer te usar. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás. Mestre, quero ser um discípulo teu. Oremos. Deus nosso Pai que estás no céu, nós nos entregamos completamente a Ti. Nós reconhecemos que somos fracos, que não somos qualificados, mas que o Senhor é poderoso para nos transformar e nos usar. Abençoe cada telespectador neste dia. Nós te suplicamos, em nome de Jesus.
Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Nós gostaríamos de oferecer uma oferta para os nossos telespectadores. Se vocês quiserem, pode receber uma cópia escrita deste programa. Nós temos oferecido cópias escritas de todos os programas desta série dos discípulos. E você pode adicionar esta cópia hoje também. Aqui está a informação necessária para receber a sua cópia. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Eu aprecio muito a sua presença e quero agradecer a atenção que vocês nos prestam todas as semanas. E por que não fazer o mesmo na próxima semana também? Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.